Agora sim, gravando. Começar com a nossa oração. Hoje eu queria perguntar se alguém quer começar com a oração. Quem pode fazer a oração por nós? Só abre o microfone. Bom dia, bom dia. Bom dia. Alguém? Então vou eu. Pai, Espírito Santo, esteja presente nesse momento, Senhor. Pois onde dois ou mais se reunirem para falar do teu nome, Senhor, se faz presente, Pai. Que o Senhor atenda todas as nossas orações, que o Senhor esteja aqui para filtrar todas as palavras que saírem da minha boca, tudo que for entrar nos ouvidos e no coração de cada uma de nós. Que diminua eu, que o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para agir aqui nessa mensagem, para agir na minha vida, que eu seja apenas um instrumento do Senhor nessa terra para fazer a tua obra, a tua graça, Pai. Porque nada adianta eu ser, eu ter, eu fazer, se não for para a tua honra e para a tua glória, Pai. Então eu já te honro, te glorifico, te exalto. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo-poderoso, digno de toda honra, de toda glória, Pai. E eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar aqui como seu instrumento. Amém. Bora lá. Dia 23. Hoje nós estamos Bom dia. em dia. Consegue esse objetivo, Pai, que essa menina de ti, Pai. Senhor, for, Pai, para mim, nesse dia, Pai, que me cuida aqui. Pai, pela tua oportunidade, Pai, pela misericórdia, Senhor, pela tua misericórdia. Travou para mim também. Voltou. Voltou? Agora voltou. Depois eu te digo. Fabiola, você quer fazer de novo a oração? Porque deu uma travadinha. Tá acompanhando aí? Ok. Oi, bom dia. Oi? Yeah. Foi você que fez a oração? Eu fiz, eu tava fazendo a minha sozinha e não vi que o microfone tava ligado. Achei que você que estava fazendo para nós. Ok. Mas amém, glória a Deus. Ficou baixinho, eu falei, ué. Muito bem. Vamos lá. Dia 23. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Esse aqui eu aprendo a cada dia. Esse é literalmente humilha-te, humilha-te, humilha-te. Está em Tiago 4, 6 ao 10. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. E aí, a primeira coisa que já traz aqui, nessa mensagem que eu quero destacar é: humilha-se diante ao Senhor. Deixa eu abaixar aqui. Não é diante aos homens, não é diante, sei lá o quê. É diante dele, é para ele toda a honra, toda a glória. Entre no seu quarto, tranque a sua porta e tenha intimidade com ele.
É ali que vai acontecer as maiores humilhações. É ali que você consegue entregar tudo. É ali que ele tá de braços abertos te esperando. Ontem eu estava assistindo, não vou lembrar o nome agora, do David Leonardo, que tá na Netflix, o novo. E aí ele fala ali da passagem onde Deus entra ao quarto e chama, eu acho que Samuel. E aí Samuel sai do quarto ali e fala, vai pro seu pai e fala, você me chamou? E aí o pai fala, não, volte a dormir. E aí ele entra no quarto e aí Deus fala de novo com ele. Samuel, Samuel. E aí ele volta pro quarto do pai e fala, pai, agora você me chamou, né? Eu gosto bastante do David porque ele é engraçadinho, né? E aí ele fala, não, meu filho, volta lá e vai dormir. Chamei nada. E aí, pela terceira vez, acontece de novo, e aí o pai fala assim: então, se te chamar de novo, você responde. Você responde que eis-me aqui, o que que o senhor quer de mim? E aí, antes e depois, isso mesmo. E aí, olha a- o que mais trouxe, assim, o que mais me tocou nessa parte é que ele sai do quarto. Por algumas vezes, Deus chama ele pelo nome dele e ele sai do quarto. Mas Deus não saiu do quarto. E aí, Deus sempre esteve conosco. Nós que não estamos com Ele. Ele sempre está ali disposto, ele sempre está ali presente. Nós que precisamos simplesmente moer o orgulho e entender que Ele está ali. E aí, quando entra aqui no humilha-te, 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 é exatamente isso. Deus, ele não se opõe ao pecado, ao orgulho. Ele se opõe, na verdade, ele traz graça ali às pessoas que são humildes. Aliás, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E tem uma outra passagem que fala que ele ama o pecador e não o pecado, né? E aí eu quero trazer aqui as três formas que a Camila ressaltou aqui. Aliás, quero trazer o antes de Salmos. Salmo 51:17 diz: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o desprezarás. A primeira vez que eu ouvi isso, eu me perguntei, mas o que é um coração quebrantado? O que pensa, o que fala, o que sente alguém com um coração contrito e quebrantado diante de Deus? Essa foi foram as perguntas da Camila. E eu me fiz essas perguntas por muito tempo, né? Aquela que gosta de, tipo, Tomé, tem que ver para crer. Aquela que não entendi nada o que que era humilha-te. Humilhem-se na presença de Deus. E aí isso tem batido muito na minha cabeça, assim, toda hora, né? Quando fala de humilha-te, que é para Deus, não é para o outro. Não é para mostrar para o outro, não é para provar para o outro, não é para, sei lá. Se não for para Deus, não é de coração aberto. E aí, talvez você esteja só ali disfarçando, colocando uma máscara. E eu tô falando isso porque eu fiz isso por muito tempo, tá? Eu nem entendia o que que era esse humilha-te. Aí ela traz aqui três formas, né, em que situações que nós podemos ali descobrir, desenvolver o humilhar-te, humilhar-se. A primeira que ela traz aqui é pela dor. Então, em algum momento de dor que nós passamos, nós vamos lá tipo, não aguento mais. Socorro, Deus. E aí, nesse momento de dor, né, essas situações aí, de grandes desafios que vão gerar ali muito medo, que vai gerar muita insegurança, aí nós
vamos lá e corremos para Deus. Então, essa é uma primeira forma ali. E aí, já quero aqui, já falei isso, falo isso toda hora, mas só reforçar. Não tem nenhuma situação que aconteça na nossa vida que não seja permitida para Deus e que nos tragam aprendizados. E aí você pode falar, Thalita, é que você não sabe a situação que eu estou passando. Eu imagino. Mas olha com este olhar. O que eu tenho que aprender? O que Deus está querendo me mostrar? Como eu posso me aproximar mais de Deus nessa situação? E não ao contrário, porque a maioria das vezes, em um momento de dor, nós deixamos Deus aqui e fala, não, agora eu resolvo. Essa parte aqui pode deixar que tá aqui, ó. Força do meu braço. Segundo caminho para quebrantamento diante de Deus é a plena convicção de quem Ele é. Então, quando você sabe quem é Deus, quando você sabe que Ele é o Senhor de todos os senhores, Deus de todos os deuses, Pai de toda a eternidade, fica muito mais fácil. Quando nós declaramos isso, fica muito mais fácil, muito mais profundo. E aí, quantas vezes, né? De novo aqui, nós falamos da boca para fora. E aí eu vou falar por mim, tá? Não vou autorresponsabilidade, né? Quantas vezes eu falei da boca para fora? Quantas vezes, até dias atrás, eu não tinha um entendimento, eu nem sabia que eu não sabia, que eu nunca tinha visto Deus como meu pai, que eu estava ali lutando pela força dos meus braços, que eu estava sendo a justiceira, querendo arrumar tudo e qualquer coisa. Porque em algum momento de dor eu fiz promessas aonde eu me afastei de tudo isso. E vinha vivendo dessa forma, né? Quando eu fui lá para o retiro, a última coisa que eu falei que eu queria desenvolver ali, eu queria proximidade com Deus. Mas não que eu tinha algum problema no meu espiritual. Eu queria respostas para várias outras coisas. Eu queria desenvolver várias outras áreas. E aí Deus falou, já nas primeiras horas, assim, minha filha, quer mesmo? Então humilha-te, né? E aí, conforme nós estamos aqui diante dele, nos exaltando ele como nosso único Senhor, Salvador, nosso senhorio, nosso Pai, esse é um caminho de quebrantamento muito lindo, onde nós podemos aí percorrer. E o terceiro caminho, Camila diz aqui, né? O terceiro caminho que nos leva ao quebrantamento na presença de Deus é o amor. Então, nós podemos ir pela dor, pela consciência e pelo amor. E aí, nesse amor, é, não tem como explicar esse amor. Você tem que viver. Você é de dentro para fora. É quando você entende que você não tem nada para entregar para ele, mesmo assim, ele tá ali disposto a te amar. Entende que tudo que eu entendi que tudo que eu tenho para entregar para Deus é horrível, é ridículo, é sujo, é fedido, é nojento. São os meus pecados, são os orgulhos, são várias promessas em que eu fiz que me afastaram dele. E quando eu consigo entregar tudo isso para ele, vem uma verdade, vem uma pureza e uma paz junto com tudo isso que você fala, uau,
Ele me ama por isso. Ele ama o que está embaixo de tudo isso. Ele ama essa verdade, essa sinceridade de você reconhecer que não é sobre nós, é sobre ele. Essas são as três formas aí de se humilhar. E para complementar, eu quero trazer aqui como que executar tudo isso é no seu quarto em oração. Quando você conseguir entregar tudo, e tudo é tudo, tudo que você acha que nem Deus não mereceria nem ouvir, que, que é feio, que é sujo, entrega tudo. Ele tá só te esperando para tudo isso. E aí, tem algumas perguntas aqui que eu grifei que eu achei bem interessante. Você tem reconhecido para Deus a sua incapacidade de seguir sozinho diante dos desafios que tem enfrentado? Você tem colocado de maneira humilde e dependente diante de Deus? Tem posto os seus desafios diante de maneira humilde e dependente dele? Porque não é só. Quer ver uma coisa que é da boca para fora? Ah, se Deus quiser. Não, mas, Senhor, se o Senhor quiser, e o que você quer? E o que está te impedindo de acontecer? Ele quer só abundância e prosperidade para todos nós. O que está nos afastando de atingir tudo isso, de pegar, de segurar, de vivenciar toda essa abundância, toda essa prosperidade? Talvez seja só o nosso orgulho. Talvez seja só a falta de humildade, né? E o oposto de humildade é o orgulho. Você tem declarado, usado a sua boca, porque a nossa boca, nossas palavras, ela tem o poder de trazer vida e também de trazer a morte. Ela tem o poder de nos deixar rico ou pobre, bem ou mal, saudável ou doente. O que que tem saído da sua boca? O que você tem comunicado? Como que você está usando isso para humilhar-te diante de Deus? E aí tem o exercício aqui, né? Então, nós temos esses três caminhos: a dor, consciência e o amor. Temos três caminhos para nos humilharmos diante de Deus: o da dor, o do temor e o do amor. Agora quero que você escreva uma memória de sua infância, na qual vivenciou dor, uma memória de temor e uma memória de amor. Escreva uma memória para cada caminho de transformação diante de Deus. Lembre-se, esse exercício de recordação é fundamental para que você desenvolva a humildade. Thalita, mas eu não gosto da minha infância de lembrar de alguma coisa negativa. Eu também não. Qual a ideia aqui? É você lembrar desse momento e entender, buscar, reconhecer que Deus estava ali com você. Porque talvez você está ali guardando uma memória de dor, uma memória de sofrimento. Você fala, por que que isso tinha que acontecer comigo? Aonde Deus estava quando aconteceu isso comigo? Já ouvi diversas vezes isso. Já falei algumas vezes isso. E a ideia é você buscar essa memória e enxergar que Deus estava ali com você, porque Ele sempre esteve conosco.
sempre esteve ali disponível, disposto a nos abraçar, a nos acolher. E talvez por ser, talvez, aí, um momento de dor, né? Um momento de dor, muitas vezes a gente não entende que Deus está ali. Mas tá doendo muito. Como que Deus é um Deus vingativo? Não, ele é justo. Se ele permitiu que acontecesse alguma coisa de dor com você, é porque ele pode usar isso na sua vida. Como que você vai ajudar a curar pessoas se você não for curado? E assim a do temor aí, trazendo a consciência, e também a do amor. E aí você vai escrever aí nessas memórias que o momento que Deus esteve contigo, qual foi o momento de transformação diante de Deus? Ok? Vou fazer a nossa oração final aqui. Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Cristo, quero hoje te dizer obrigada. Obrigada por me permitires todos os dias entrar na tua presença e contemplar tua face de amor e de poder. Ensina-me, Pai, a me humilhar todos os dias na tua presença, reconhecendo que preciso de ti, que preciso do teu perdão, que preciso da tua direção em todas as áreas da vida e que preciso da tua misericórdia, pois reconheço que sou pecadora e incapaz de te agradar sem a presença do teu Espírito Santo em mim. Eu te amo, Jesus, e te peço que conduza o meu coração nessa jornada para que tudo que há em mim seja sagrado, sarado e tratado pelo teu amor na cruz. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Amém? Amém. Tô aqui pensando. Acho Ah, que eu nem tenho lembranças da minha infância. uau. Temos dois motivos para não ter lembranças, tá? Ou foram momentos muito neutros, assim. Por exemplo, hoje, muitas crianças não terão muitas memórias, porque ela tá ali enfiada na televisão, enfiada numa tela. Ela não tá vivenciando as experiências dela estão muito plenas, assim, muito planas. Ela não tem interação, ela não tem. Então, se você passou por muito tempo sozinha, em uma tela, provavelmente não terá muitas memórias. E outro significado é a dor. Uma memória que te causou muita dor, o nosso cérebro ele entende que não é legal acessá-lo para você não sentir novamente a dor. Então, por uma defesa do corpo humano, ele bloqueia a memória e você não sente, não, você não lembra ali de algumas coisas. É, mas é isso mesmo. Na minha adolescência, aconteceu o divórcio dos meus pais, e aí dali pra trás, eu tenho pequenos flashes, mas é como se eu não lembrasse dali pra trás, né? Dessa dor pra trás são pequenos flashes, e aí pra frente eu lembro de tudo. Pega o que você lembra. Pega o divórcio, se for o caso. Entendi. Divórcio dos seus pais. Mas é importante trazer a memória para a gente reconhecer quanto Deus estava ali conosco. Então, essa é a forma que a gente traz ali de aprendizado. O que que eu tenho que aprender com isso? Ok? Certo. Ok. É desafiador, mas funciona. Uhum. E é bom. É libertador depois. Mas alguém quer compartilhar? Tem alguma dúvida? Não?
Muito bem, façam uma oração aí individual, cada uma de vocês. Pede para o Espírito Santo te conduzir nessas memórias, porque geralmente elas são desafiadoras, principalmente da dor ali, da consciência, do temor, né? A do amor é fácil, né? A gente volta com prazer toda hora. Mas essas outras duas aí pode dar um desconforto. Mas elas são essenciais para desenvolver a humildade, ok? Até amanhã, lindas e ricas. Até amanhã. Um beijo. Até amanhã. Beijo, Beijo. meninas. Bom dia. Bom dia, minhas. Deus abençoe. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até, tchau, tchau.